Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo. Então, a nossa proposta de hoje é mais uma conversa do que uma palestra. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui neste ambiente, refazendo nossas energias para mais uma semana de caminhada, para enfrentar mais um final de ano, que sempre é um pouco mais corrido do que o restante do ano, que a gente possa estar preparado para o que a vida trouxer para a gente nesse período. E nesse propósito, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O objetivo desse nosso estudo aqui é trazer informações para o nosso dia a dia que possam nos auxiliar a entender o funcionamento da nossa vida, o que a gente pode fazer para mudar, o que fazer com o que não dá para mudar, né? O que fazer para evitar que isso aconteça lá na frente. Por isso o nome Vida Consciente, né? Que a gente esteja mais consciente, que a gente assuma as rédeas da nossa vida, porque até então a gente não entendia direito e estava empurrando com a barriga, né? Ia de qualquer jeito, conforme a vida ia nos direcionando, a gente ia de qualquer jeito e comia um monte de sofrimento e não sabia porquê, daí achava que Deus é injusto, que a gente é azarado. Não, agora a gente está entendendo que a gente está na causa de cada uma das situações que ocorrem conosco. Então a gente precisa entender as regras da vida. O que é isso? Conhecer as leis universais que regem a gente. O Evangelho é um repositório delas. E não só o Evangelho, né? Porque é uma regra universal. Ela está em todas as grandes religiões. Depois a gente vai ver uma tela dessa ideia central dessas leis universais. Então, se eu entendo as regras da vida, fica mais fácil eu viver. Se eu não entendo, eu posso estar fazendo coisas que vão me trazer dificuldades lá na frente. Eu gosto de comparar com um jogo de truco, né? Quem nunca jogou truco e está ao redor de um grupo jogando, você não entende. Se você não ler as regras, você não consegue jogar. Então, a mesma coisa é a vida. A gente precisa entender as regras para jogar bem, para viver bem. Só que quando a gente conhece essas leis, a gente toma um choque, né? Porque tem muitas situações que a gente vai ter que mudar. Tem muitas coisas que a gente estava fazendo que vão contra essas regras. A principal delas, Jesus nos trouxe há 2000 anos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É muito bonito, mas a gente faz isso. A gente faz isso lá em casa, no trabalho. E quando a gente entende que é uma regra universal, que é uma lei de causa e efeito, que tudo que eu faço para o próximo vai voltar para mim, que eu vou estar no lugar do próximo, vivendo as mesmas condições e vou ser tratado da mesma forma como eu o tratei quando lá atrás esteve na posição inversa, aí eu começo a mudar. Mesmo que é difícil amar aquela pessoa difícil lá em casa. E amar, a gente precisa entender também o que é amar. Amar não é esse sentido vulgar que a gente tem, não. E nenhum sentimento qualquer. O amor está definido na doutrina. Ele nos deu 3 pontos para a gente se basear para começar a entender o que é amor. Primeiro ponto, benevolência para com todos. Então, se você quer amar alguém, você tem que ter boa vontade para com ele. Segundo ponto, indulgência para com as imperfeições alheias. Se você quer amar alguém, você tem que ser indulgente com a pessoa, não julgar. Não quer dizer ser conivente, é não julgar. É compreender que ela é desse jeito
que ela passou por uma caminhada evolutiva diferente da minha, então ela pensa diferente de mim, ela tem verdades diferentes das minhas. Assim a gente consegue compreender o outro, ser diferente e conviver com ele, mesmo sendo diferente, sem se incomodar com isso. E o terceiro ponto é o perdão das ofensas. Então, se apesar disso aquela pessoa me ofendeu, eu perdoo. Mas por que eu vou perdoar? Pela lei de causa e efeito. Só vai acontecer algo comigo, eu só vou me ofender se acaso em algum momento lá no passado eu ofendi aquela pessoa. Senão ela até pode fazer a mesma coisa comigo, mas eu não me ofendo. Então, se eu me ofendi, é porque tem algo de passado. Por isso Jesus frisou tanto isso, né? Ama o próximo como a ti mesmo, perdoa 70 vezes 7 vezes, ama até mesmo teus inimigos, porque fomos nós que nos tornamos nossos inimigos lá no passado. Então, amar é ter boa vontade. Não é só deixar para lá, é ter boa vontade, auxiliar se precisar. Não julgar e perdoar. Se a gente seguir essas 3 regrinhas, a gente não precisa se preocupar com a nossa evolução. Mas são 3 regras pequenas em número, mas muito difíceis da gente botar em prática no nosso dia a dia. E a gente vai ver mais adiante por que é tão difícil botar em prática isso. Porque são hábitos, são vícios criados durante até milênios. Ou seja, a gente construiu o nosso caráter durante milênios. Então é difícil mudar de uma hora para outra só porque a gente sabe que é certo. Toda energia usada para construir esse caráter que a gente tem hoje vai ser necessária para desconstruir. Mas não quer dizer que é impossível. O mais difícil é o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente vê que é possível e tem coragem e energia para dar o segundo. Então, um hábito pode ser fácil da gente mudar, porque eu entendi que pela lei de causa e efeito eu não devo ter esse hábito. Então, só estava fazendo porque eu desconhecia a lei. Então eu mudo. Mas um vício construído durante alguns séculos é mais difícil. E aí eu posso ter um auxílio do que nós chamamos aqui de captação psíquica ou de apometria. É o mesmo atendimento, tá? O que muda aqui do nome é o que vai aparecer no atendimento, mas o grupo é o mesmo, preparado para atender as 2 situações. Então essa figura aqui ilustra o nosso inconsciente. Então, pela reencarnação, a gente vem evoluindo durante várias existências. Em cada existência tem uma história completa, por onde a gente viveu, o que a gente foi, como a gente agiu, como a gente tratou os outros, como foi tratado. Isso fica tudo registrado, as emoções, o pacote completo. Só não tem mais o corpo físico, que desintegrou e voltou ao pó. O resto está completinho ali e fica no nosso inconsciente. Freud e o Jung, principalmente, estudou muito o inconsciente e percebeu coisas lá que ele não conseguia compreender, que todo mundo tinha, por isso ele chamou de inconsciente coletivo. Que mesmo uma pessoa que não passou por nenhum sofrimento tinha no inconsciente dela lá uma vida de tortura. Então ele compreendeu que aquilo poderia ser de um inconsciente de todas as pessoas, lá da história daquela pessoa mesmo, só que numa vida anterior. Então, se hoje é tão... Eu uso esse exemplo aqui que é mais marcante, né? Do escravo lá no tronco sendo torturado. Pela lei de causa e efeito, quem tira a vida vai precisar devolver. Então, possivelmente o dono do escravo ou o carrasco, lá o capataz, vai vir hoje como pai ou como mãe. E aí eu tenho uma dificuldade enorme de chegar no meu pai e dar um abraço sincero, um agradecimento por ele ter me dado essa vida, por ter me auxiliado nessa existência. Porque toda essa emoção represada de uma vida inteira aqui, sendo torturado e não poder nem reclamar, porque senão apanha mais, né? Está no meu inconsciente, e ali pronto para aflorar. E aí você perde a razão e acaba até entrando em conflito com o pai ou com a mãe. Ou seja, isso explode. E a gente começa a entender como a gente funciona.
E no atendimento de captação você consegue tirar esse escravo aqui do trono. É estranho, porque ele já morreu, mas mentalmente ele está preso ainda nesse sofrimento. Estava no estado de hibernação, né, no inconsciente, quietinho lá, mas como agora aquela pessoa voltou para me devolver a vida, ele acordou, aflorou. Por ressonância, essa memória é aflorada. E toda aquela emoção de uma vida inteira ali sendo torturado vem à tona. Aqui é um exemplo bem mais forte, tá, do que o normal, mas isso acontece em várias situações da vida. Então, numa captação, você consegue, através de um sensitivo ou de uma médium, né, trazer esse escravo aqui para ele se manifestar e mostrar para ele, olha, teu corpo morreu, porque ele está preso mentalmente, é uma situação mental. Então, ele incorporado, você consegue conversar, como a gente conversa aqui com outra pessoa, e consegue mostrar para ele, ó, observa, teu corpo já morreu, a sua vida já se encerrou. Você consegue botar ele em regressão para ele acessar uma memória de uma vida passada, para ele ver que não é inocente, que não é vítima, que na vida anterior foi ele que estava com o chicote na mão. E aí você esclarece essa consciência, drena toda aquela energia acumulada durante a vida inteira, e aí fica mais fácil da gente botar em prática o amor. De chegar e dar um abraço de agradecimento sincero para o pai e para a mãe. E várias outras situações, né? Lá no passado eu fui corrupto, por exemplo, agora vim com a proposta de não ser mais, porque percebi as consequências, mas o corrupto vibra em mim. E se eu estou, digamos, como no comércio, por exemplo, as pessoas não têm confiança em mim. Isso é algo inconsciente, é uma vibração. Elas não se sentem seguras fazendo um negócio comigo porque vibra em mim do passado, uma memória onde eu fui corrupto. Então a captação também consegue trabalhar drenar essa energia acumulada naquela vida, tirar essa memória daquela fixação mental, e a partir daí fica mais fácil da gente botar em prática a proposta de ser honesto. Porque tem muita gente que chega aqui reclamando, poxa, eu faço tudo certinho, eu compreendo tudo isso, mas nada dá certo na minha vida. Porque precisa ajustar isso aqui no inconsciente. Walter. Oi. Aqui. Será que nessa fase que está de provas e expiações a gente está só resgatando débitos, ou ainda a gente pode cometer coisas por livre-arbítrio e ser uma fatalidade, digamos assim? Daí fica para uma próxima resgate. Bom, volta à primeira parte, né? Prova de mundo de provas e expiações, né? Não tem um dia, não, agora encerrou um e vai começar outro, né? Então a gente está numa transição entre um e outro. Então o que acontece num mundo e em outro vai acontecer juntamente agora aqui pra gente. E é o livre-arbítrio. Se você faz algo, é lei de causa e efeito, não importa em qual mundo você esteja. Você vai colher o fruto daquilo. Tá? Só que consciências que ainda se comprazem no mal não podem mais reencarnar aqui. Por impositivo vibratório, não é uma negação arbitrária, não. As mães aqui do planeta não vão ter mais condições de gerar um corpo para um espírito ainda que vibra nessas condições. Ele não consegue formar um corpo sutil. Então ele é impedido de reencarnar aqui. Por isso fica melhor a mudança do planeta. Porque quem fica aqui são pessoas mais propensas à mudança, que já fizeram muita coisa ruim, mas estão querendo mudar. E aí a gente vai mudando. Coisas ruins vão acontecer sim, mas sempre atrelada à lei de causa e efeito. E com a gente não acontece nada do que a gente não plantou. Então a gente não precisa ficar com medo. Era essa a dúvida? É que assim, até às vezes a gente vê que uma coisa tão assim, assustadora aconteceu, passa pela cabeça, acho que de todo mundo, né? A lei de causa e efeito, mas querendo ou não, a gente fica um pouco também assim assustado. Coisas bem horríveis. Mas tudo é lei de causa e efeito, a gente pensa assim. Ou você está plantando ou está colhendo. Né? Ou você está num lado ou no outro. Né? O livre-arbítrio permite você plantar, mas a colheita é obrigatória. Então a lei está nos dois lados, no plantio e na colheita.
E também foi informado, digamos, a partir do ano 2000, foram impedidos de nascer espíritos que se comprazem no mal, salvo exceções. Informação dos espíritos. Né? Tem espíritos que ainda se comprazem no mal, que foi permitido eles renascerem, porque o grupo ligado a eles que vai permanecer aqui, ainda precisa desse contato para alguns resgates. Por isso a gente vê notícia ruim aí ainda. Por exemplo, lá no exemplo que eu dei também lá na África, né, essas crianças que estão lá em condições extremas, nem dá de chamar de pobreza, né, é uma coisa desumana, né, que vivem lá, tem que tomar água suja, embarrada, né, não tem comida, não tem quase nada, né. A gente fica sensibilizado com isso, a gente ajuda e tal, mas você tira a questão da revolta, a questão de pensar, poxa, então a gente está desamparado, não existe Deus. Mas você abre um atendimento, e aliás foram abertos, né? Atendimentos para esses grupos de espíritos, eram os europeus que no século passado e retrasado vilipendiaram a África, né? Tiraram todas as riquezas usando os próprios africanos como escravos. Então, como eles deixaram aquela terra inabitável pela exploração, eles vieram renascer lá. É causa e efeito. Então, eles estão colhendo o que plantaram, mas nem por isso a gente vai lavar as mãos. Ah, não, estão colhendo, então tem que sofrer mesmo. Não. Se está ao nosso alcance auxiliar, também é o nosso aprendizado. Auxiliá-los, porque a gente não sabe se a prova deles já está acabando. E se não é a nossa prova, auxiliá-los na saída do final desse resgate. Né? Então, por isso, a regra é amar ao próximo como a si mesmo, independente do que ele fez. Só que a gente tira aquela questão da revolta. Compreende que existe uma lei maior regendo tudo isso, apesar de quão sofrido é. Mas foi plantado, cada uma dessas pessoas plantou o sofrimento que está colhendo hoje. E a gente fica com esse medo, porque a gente sabe que também não foi santo no passado, né? Se fosse, não estava aqui hoje. Né? Mas também São Paulo nos fala lá nos Atos dos Apóstolos, né, que o amor, não sei se é São Paulo ou São Pedro, mas a mensagem, a informação é útil, né? O amor cobre a multidão de pecados. Mas o amor, boa vontade, indulgência e perdão, cobre a multidão de pecados. Então a gente pode se libertar das consequências se a gente seguir a lei. Então não precisa ficar com medo, só a gente botar em prática o conhecimento. Aqui é da lei, né? Em todas as grandes religiões tem essa mesma ideia. Né? Vamos pegar lá do islamismo, tanta gente fala mal. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Então a origem é divina, é única. O que o homem fez da religião é outra história. E não só do islamismo. No catolicismo também, olha as barbáries que nós cometemos em nome de Deus, de Jesus, né? Nas cruzadas, na Santa Inquisição. Então isso é do ser humano, não importa de qual religião, mas a origem da religião é divina, é uma lei universal. E aqui uma das leis, a lei de sintonia vibratória, essa figura sempre mostra que, né, a pesquisa do Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que pegou a mesma água pura, colocou em frascos diferentes, com rótulos diferentes, né? E deixou lá para as pessoas passarem e vibrar o sentimento que estava naquele rótulo. Né? Então, uma estava gratidão e outra estava ódio. Outra ele botou em contato com a música. Né? Então, observa como a mesma água, em contato com o pensamento, ou essa energia que gera o pensamento, né? Causou na água. Né? Então, o que é a cristalização da água? A água, quando começa a congelar, forma cristais de gelo. Então, ele fotografou esses cristais de gelo. Então, veja que no agradecimento fica um cristal bonitinho, simétrico ali, né? E no ódio nem chega a formar cristal. E nós somos 70% água. Então, o acesso de raiva que a gente tem está plantando um câncer lá na frente. Uma água cultivada há muito tempo está plantando uma doença terrível lá na frente. Por isso, orai e vigiai.
Eu fiquei de trazer na última, essas duas últimas figuras aqui, né, que não deu tempo na semana passada. Né? Então, essa aqui é para a gente entender um pouquinho essa dinâmica do relacionamento interpessoal, né? Como exemplo que eu dei lá do corrupto lá do passado. Né? Então, hoje ele está aqui no comércio, mas ele foi lá no passado um corrupto. Vamos pegar aqui uma cara aqui. Aqui, por exemplo, foi o corrupto lá no passado. Agora não, agora ele veio com a proposta de ser honesto. Ele não quer mais fazer aquilo. Ele pediu nessa encarnação essa prova para ser honesto. E vem e é honesto. Começa a trabalhar, fazer tudo conforme manda o figurino. Mas lá no comércio, a pessoa que chega para fazer um negócio com ele percebe a vibração, porque a outra pessoa não sente só isso aqui, ela sente o conjunto. E nesse momento que está envolvido uma negociação, essa parte aqui do passado, a vibração dela fica mais aflorada. E o outro percebe essa vibração e, por não conhecer esse mecanismo, diz que esse é esse aqui. Embora esse não é mais esse aqui. Foi, mas não é mais. Você pode trazer isso para uma questão de fidelidade matrimonial também. O indivíduo já foi muitas vezes infiel, mas nessa veio com a proposta de ser fiel. E a esposa aqui do outro lado sempre está com a pulga atrás da orelha, sempre procurando algo, porque ela sente a vibração do infiel lá do passado. E não confia na pessoa, por mais que a pessoa seja fiel hoje. Então, entender esse mecanismo que facilita a nossa vida hoje. Compreender que o que a gente sente da pessoa, essa primeira impressão, não é o que ela é hoje, é o que ela foi, é o somatório de tudo que foi, mas não quer dizer que hoje ela é assim. Aí a gente consegue compreender e perdoar mais, e não julgar, principalmente. E essa aqui ilustra a nossa caminhada evolutiva, né? Desde a mônada, lá em Deus, né? Saindo de Deus, partícula divina, né? Fazendo todo esse percurso evolutivo, chegamos aqui nesse ponto mais distante de Deus, vibratoriamente, né? Plano físico, e agora estamos querendo voltar, né? Agora o objetivo é aqui no plano físico a gente ter todas as experiências possíveis de aprendizado. Quando a gente aprender tudo que for possível aqui, a gente não vai mais precisar encarnar em corpos físicos. Aí vamos para o plano astral. O etérico é apenas um elo de ligação entre os dois, né? Vamos para o plano astral, também com uma série de existências, que não são poucas, para aprender tudo que for possível nesse plano, e assim sucessivamente, até que a gente volte o mais próximo possível de Deus. Nunca a Deus, mas o mais próximo possível dele. Porque Deus é único, né? Mas a gente, como saiu dele, vai voltar a estar o mais próximo possível dele. Agora, quanto demora isso aqui? Né? Alguns universos, né? Do Big Bang até agora a gente teve 7 bilhões de anos, né? Temos mais isso ainda pela frente para voltar a retrair o universo e ter um novo Big Bang. O oriental fala muito disso, né? Da respiração de Brahma, né? Compara a vida do universo com uma respiração de Deus. Então o Big Bang é essa saída, né? De toda essa energia condensada em um único ponto, né? Formando todo o universo e depois retraindo e voltando para Deus. Então, toda a parte material vai terminar, mas tudo que foi conquistado nessa respiração de Deus permanece. A parte mental permanece. Jesus falou disso aqui na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo estava lá com o pai, com Deus, né? E quis experienciar a vida, né? Não estava contente com aquilo. Pediu a parte da herança e saiu mundo afora. Né? Chegou até o ponto mais distante, lá onde nem podia comer a comida dos porcos, né? Só o que sobrava ele podia comer. E aí lembrou do pai e quis voltar para o pai. E fez a viagem de volta. E nesse mecanismo aqui, a nossa mônada divina, essa centelha divina, né? Que é uma partícula de Deus, por isso nós não somos simples, nós somos muito complexos. É muito difícil a gente se autoconhecer, como sugeriu lá
os gregos, né, não conhecem-te a ti mesmo, é muito difícil se conhece-te a ti mesmo, porque é muito complexo um ser humano, um espírito, como ele funciona. Então essa nossa parte que saiu de Deus tem nela que no Espiritismo chama da consciência, né? Onde estão essas leis? Na consciência. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente pode gostar de fazer o que é errado, se compraz nisso. E de tanto fazer isso acaba esquecendo, né? Essa parte fica amortecida. Mas ela sempre fica vibrando. Só que isso aqui é como um telefone sem fio, né? Aqui é nada material e aqui todo material. Então eu não consigo perceber diretamente essa informação registrada no espírito. Então ela vai descendo vibratoriamente aqui, de plano em plano, até chegar aqui. Como se fosse um telefone sem fio, né? Que um fala para o outro fala para o próximo. Só que lá na frente, no último, né, a informação não é igual a que saiu. Isso porque no meio desse caminho tem as nossas memórias de vidas passadas. Porque vem aqui, acontece algo, alguém fez algo para mim, me ofende, vem o impulso do espírito de perdoar, mas chega nesse trecho aqui, essa turma que diz o quê? Perdoar? O cara te prejudicou, por que tu vai perdoar? Olho por olho, dente por dente, se cobra, se vinga dele. E a informação chega aqui deturpada. E a gente, por não conhecer isso, bota em prática. E agora a gente está começando esse conhecimento. E entendendo que vale a pena perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar o próximo como a si mesmo, amar até mesmo os inimigos. E começa a mudar. Mesmo que chegue aqui um impulso de se vingar, a gente não se vinga mais. É dar a outra face, né? Recebemos uma coisa e damos outra. Diferente. E essa informação volta para cá. E conforme a gente vai mudando, sempre que essa parte aqui vai ficando enfraquecida, porque ela não foi retroalimentada no se vingar. Então o primeiro passo é difícil. O segundo, que lá no trânsito eu consigo já não meter a mão na buzina, já é mais fácil dali para frente de me controlar. O sangue sobe ainda, mas eu consigo me controlar. Xingo mentalmente, mas ainda seguro a língua. Não baixo mais o vidro, né? Então assim aos poucos a gente vai mudando. Só que é um exercício diário. A gente não vai só mudar porque entendeu que deve mudar. Então existe todo um mecanismo envolvido aqui, uma energia que foi utilizada para a criação do que a gente é hoje. Então toda essa energia, a mesma quantidade, uma quantidade parecida, a gente vai ter que utilizar de boa vontade para desconstruir essa forma de viver. E é o que a gente está fazendo aqui na Terra. Por isso tanta coisa difícil aparece para a gente quase todos os dias. Porque a gente está nesse aprendizado. A Terra é uma escola. É isso mesmo, não tem nada de errado. A gente era para estar aqui, nesse país, nessa família, nesse emprego, nesse trabalho. Está tudo certo. Aparentemente está tudo errado, mas está tudo certo. E quando a gente compreende isso, a gente encara a vida. A gente para de reclamar. Porque entende que não tem nada de errado. Que foi eu que plantei tudo isso. E que é minha responsabilidade resolver. Essa aqui eu acho que dá onde a gente vê ainda hoje, né? Além do caminhão de lixo. Esse texto foi tirado do Arnaldo Jabor. Ele não cita a fonte, não sei se foi ele mesmo que relatou isso aqui, mas é bem interessante isso aqui e nos auxilia também para a gente começar a ter força para mudar. Um dia peguei um táxi para o aeroporto, estávamos rodando na faixa certa quando um carro preto saiu de repente do estacionamento direto na nossa frente. O taxista pisou no freio bruscamente, deslizou e escapou de bater no outro carro por um triz. O motorista do outro carro começou a gritar nervosamente, mas o taxista apenas sorriu e acenou para o cara, fazendo um sinal de positivo, de maneira bastante amigável. Indignado, lhe perguntei: por que você fez isso? Este cara quase arruína o seu carro a nós e quase nos manda para o hospital.
Foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu agora chamo de a lei do caminhão de lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo, andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, de raiva e traumas. À medida que o lixo cresce, elas precisam de um lugar para descarregar, e às vezes descarregam sobre a gente. Nunca tome isso como pessoal. Isso não é problema seu. Apenas sorri, acene e deseje-lhe sempre o bem. Não pegue o lixo de tais pessoas e nem o espalhe sobre os outros, seja no trabalho, em casa ou nas ruas. Fique tranquilo, respire e deixe o lixeiro passar. Pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragar seu dia. A vida é muito curta, não leve lixo com você. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódio, frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que não o fazem. A vida é 10% que você faz dela e 90% da maneira como você a recebe. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Por quê? É bom pra gente. Não é bom para o outro. A gente acha que perdoar está dando algo para alguém. Então precisa mudar esse conceito. Perdoar é a gente se libertar daquilo. Não quero mais isso. Entendendo isso, tendo a razão do nosso lado, é mais fácil perdoar, botar em prática. Ou pelo menos começar a querer a perdoar. Então a vida é 10% que você faz dela e 90% da maneira como você a recebe. Então é como a gente interage com o mundo. No mundo tem todas as vibrações, da mais sutil, mais agradável, até a mais bruta, mais violenta. Está tudo aí, é onde a gente vai se sintonizar. Todo dia a gente precisa fazer essa escolha. Em que mundo eu vou querer viver hoje? E a gente determina isso inconscientemente, acordando e agradecendo, ou acordando e reclamando porque está chovendo, porque está muito quente, porque é segunda-feira, porque de novo vou ter que voltar para o trabalho, encontrar aquele chefe. Ou agradecendo, obrigado por ter um trabalho, por ter uma renda, por ter uma casa. Não é melhor, mas é confortável, me abriga. Por ter um carro, não é o melhor, mas me leva para onde eu preciso. Agradecer pelo que tem, não reclamar pelo que não tem. Isso determina se a gente vai viver no céu ou no inferno. Está tudo aí. É uma escolha nossa. Então, basicamente, essa é a proposta do nosso estudo aqui. Trazer essas informações para que a gente tenha condições de botar em prática a proposta de Jesus. Que até então eu também não entendia. Era muito bonito esse negócio de amar ao próximo como a si mesmo. Mas para mim era algo utópico para daqui, sei lá, uns milênios. E entendendo isso aqui, eu vi, não, isso é para ontem. Não é para daqui a alguns milênios. Já estou atrasado. Estamos atrasados há mais de 2000 anos. Então, quando a gente entende que vale a pena investir a nossa energia nisso, fica mais fácil seguir em frente. Apesar de todo mundo estar indo para o outro lado. E isso que é o difícil, né? Porque todo mundo faz diferente. A gente se acha errado, não tanto com todo mundo, né? Indo na mesma direção. Mas a gente tem a certeza do nosso lado que vale a pena. E aí fica mais fácil. Alguma colocação, alguma dúvida? Espero não ter assustado, tá? O meu objetivo quer dizer que vale a pena entender que tudo que está aí, apesar da maneira como a gente está vendo, está tudo certo. Não é agradável, mas está tudo certo. Tem uma explicação para tudo que está acontecendo lá fora e na nossa vida também. Mas que tem saída de praticar a regra do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. Sempre se colocar no lugar do outro. Porque a gente vai estar. E será tratado da mesma forma. E aí a gente consegue abafar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Que também foi construído durante milênios. Agora a gente precisa fazer uma força para desconstruir. Mas de
depois de tudo isso a gente vai estar bem melhor. Devemos transformar o mundo num lugar melhor, que a gente está buscando aqui. Então, coisa boa não vai ser lá depois que a gente desencarnar, é aqui mesmo que a gente está preparando. Vai ficar um tempo lá, mas vai voltar aqui. Como exemplo lá dos europeus, né, que voltaram para colher o sofrimento que eles causaram. Mas isso não é um castigo. Para eles, vivenciando isso, fixarem na sua memória espiritual de que não vale a pena explorar as pessoas, explorar a natureza. E vão ser pessoas melhores. Então esse é o objetivo principal, não é castigar ninguém, é que a gente se transforme numa pessoa melhor. Vamos encerrar então com o passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, do alto da cabeça até os pés. Nos sentindo mais leves, nos preparando para mais uma semana de caminhada. De que todo dia de manhã a gente lembre que a vida é uma escola, que esteja preparada para as lições que a vida trouxer para a gente, que a gente comece a responder mais e reagir menos. Agradecer mais. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo todas as pessoas do nosso convívio. Que possamos levar daqui hoje uma energia saudável, uma energia de harmonia, e que possamos distribuir essas energias por onde a gente passar. Que nós sejamos a mudança que tanto queremos no mundo. Sejamos todos abençoados nesse aprendizado. Nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.